vamos já à palavra de Deus. O pastor Paulo, eu perguntei, olha, algum tema, algum assunto? E ele disse-me o tema da conferência, não é? Restaurando o altar, e quando eu desliguei o telefone, e é verdade que ele me disse, olha, enfim, este é o tema, mas olha, o que Deus sentir no teu coração diz, não é? E ele só não me disse se é para bater, bate, mas o Senhor disse-me para bater. Não, e amanhã eu vou pregar, ainda está programado eu pregar amanhã de manhã? Então, amanhã de manhã eu vou pregar sobre restaurar o altar. Eu vou falar especificamente sobre isso, mas hoje à noite não. Mas se nós considerarmos que a nossa vida é o altar que Deus procura, então hoje eu quero falar sobre isso, ok? Ok? Vocês estão comigo? Sim? Então, para vocês me ajudarem, eu preciso dos vossos améns, do aleluia, do glória a Deus, ok? Isso vai, ainda que a pregação não, se a pregação não estiver a correr bem, eu vou achar que está e ela vai mais rápido. Se vocês estiverem em silêncio, normalmente dura mais, demora mais. Ok? Demora mais, porque... agora estamos a ver quem são os espirituais na igreja. Ok, certo. Então aqui vai. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus! Aí, fogo do céu! Fala, Senhor! Misericórdia! Cala, mulher! Não, esse é o Chris Mendes. Queima ele. Não, esse não. Ok. Hoje o título da minha mensagem é Para onde estás a olhar? Para onde estás a olhar? Para onde é que tu estás a olhar? Alguém já vos fez a pergunta do tipo, estás a olhar para onde? Ou no Brasil, está olhando o quê? Não é? Certo? Vocês perguntam, como é que ele sabe isso? Eu sei, eu sou casado com uma brasileira, ok? Minha esposa é do Rio Grande do Sul. Eu conheci a minha esposa na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu vivi quase 5 anos no Brasil, na cidade de Campinas. Eu estudei em Campinas. Cidadão. Não, cidadão é o que vive na cidade, é o cidadão. Eu sou cidadão. Cidade grande, cidadão. Certo. Certo, tá bom. Eu entendi, irmão, eu entendi. E então, eu vivia eu participava, eu era líder de jovens e líder de louvor numa igreja em São Caetano do Sul, no ABC em São Paulo, enfim, é uma aventura. A minha vida é mesmo uma aventura. E conheci a minha esposa num congresso de jovens, é nos congressos. Então não apetece? Tá bom. Para não reclama, ok? Congresso, acampamentos, fantástico. E conheci a minha esposa lá e ela vivia a mais de 1000 quilómetros de distância, numa altura que não havia celular, não havia... Era telefone de fichinha e chamada interurbana, como lá no Brasil. Ouçam, eram 20 horas de ônibus, não havia voo. Os voos internos no Brasil naquela altura eram mais caros que os voos intercontinentais. E estamos a falar, não vou dizer há quantos anos foi há 7 anos atrás, ok? Os nossos filhos têm... Para onde é que tu estás a olhar? Se alguém te perguntar, para onde é que tu estás a olhar? Sabem, os meus filhos e a minha esposa dizem que eu tenho um olhar muito intenso para com as pessoas. E às vezes estão sempre a dar cotoveladas, assim, não olhes tanto, porque eu fico a olhar e às vezes eu percebo que as pessoas ficam até um pouco incómodas. Eu recebo muito para onde é que tu estás a olhar? Sabem uma coisa? Já alguém vos fez essa pergunta, para onde é que tu estás a olhar? Alguém já vos fez essa pergunta? Sabem, é uma pergunta que é feita porque nós temos a capacidade de ver. Agora, imaginem fazer essa pergunta a alguém que não vê. Imaginem que estamos a acompanhar um cego, não é? E temos alguém invisual perto de nós e nós chegamos para o cego e dizemos, para onde é que estás a olhar? Ok? Mas sabem uma coisa? Essa pergunta não foi feita, mas poderia ter sido feita num determinado contexto, numa história, num momento da vida de Jesus. Eu gostaria que vocês lessem comigo, juntos, Marcos capítulo 8. E se vocês têm as vossas Bíblias e se quiserem tomar anotações, eu aconselho sempre a fazer isso. Sabem, aquilo que nós ouvimos uma vez e que nos abençoa,
daqui a 2 semanas perde-se completamente se nós não tiramos notas. Sabem, nós na nossa igreja somos fãs disto, de levar... Sabem, nós temos os nossos jovens e adolescentes ocupam as primeiras filas nas nossas cadeiras. São as pessoas mais entusiasmadas da igreja, são os nossos jovens e adolescentes. E é incrível como nós vemos os nossos jovens e adolescentes à frente de Bíblias em formato de papel. Quem é que leva... Nós adultos já não trazemos, já trazemos Bíblia formato Steve Jobs. Não é? E está aí um crente. Essa é inspirada por Deus, outra é pelo Steve Jobs. E vemos os miúdos a tomarem notas, não é? E a partilharem as notas, não é? E nós, inclusive, por estes dias, criamos um hashtag na igreja e pedimos às pessoas para usarem esse hashtag. E se vocês quiserem fazer isso, usem isso para dizer eu estou de volta. Hashtag eu estou de volta. Porquê? Porque nós estamos a dizer a toda a gente que a igreja está de volta. A igreja está... Só que a igreja não é uma instituição, a igreja não é um endereço, a igreja não é uma estrutura, a igreja somos nós. Então nós estamos a dizer, como igreja, nós estamos de volta, ok? Nós não fomos a lado nenhum, nós estamos de volta. Então se vocês quiserem usar até esse hashtag hoje nas redes sociais, usem, eu estou de volta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja está de volta, está cheia de força, não foi a lado nenhum, continua a ter o mesmo propósito, continua a ter a mesma missão, ok? A igreja não está calada, não está confinada. Amém? Então, Marcos capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim, o texto que eu vou ler pode ser um pouco diferente, mas na Almeida corrigida e fiel diz assim, e chegou a Betsaida, que era uma aldeia nos arredores de Jerusalém, era uma aldeia que tinha não mais do que cerca de 200 pessoas, dizem os especialistas, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e agora ouçam só, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, eu estou ok com a segunda parte, com a primeira nem por isso? Certo? Ok? Com a segunda eu não tenho nenhum problema, mas com a primeira... Jesus, precisava? Não é? Não foste longe demais? Não é? Eu ali na comitiva de Jesus disse assim, Senhor, era preciso isso? Já não chegou a outra vez que cuspiste para o chão e fizeste lodo com a saliva e puseste nos olhos? E agora ainda foste mais lodo. Cuspiste mesmo nos olhos do homem? Ok? E perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Há versões que dizem, vejo-os de forma turva. Vejo como se fossem, vejo como uma neblina e nessa neblina vejo como homens. E eu fico a imaginar se não era a saliva de Jesus, sabem? O homem, espera aí, deixa eu ver se eu vejo agora alguma coisa. Ok? Bem, eu estou a exagerar, obviamente, mas diz assim, e depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Repitam comigo, olhar para cima. Novamente, olhar para cima. E ele ficou restaurado e via a todos claramente. E mandou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia, nem digas nada a ninguém na aldeia. E sabem uma coisa? A história não continua, mas eu tenho aposto não é, o pouco que tenho na minha conta bancária, os meus parcos recursos, para o seguinte, que quando ele chegou na aldeia, uma aldeia de 200 pessoas, provavelmente era o único cego na aldeia, na manhã seguinte, quando ele levantou-se para ir comprar pão para o pequeno almoço, já toda a gente sabia que o cego já tinha deixado de ser cego. Hello? Hã? Certo? Alguém aceita uma aposta contra esta? Não? Eu sei. Sabem, toda a gente já sabia. E este texto é um texto muito interessante e nos ensina muitas coisas. Ensina-nos na perspectiva pessoal e ensina-nos na perspectiva de igreja. E hoje, por ser conferência da igreja, eu não quero levar a coisa apenas para o aspecto pessoal. Nós já lá vamos, mas hoje eu quero falar também para o aspecto coletivo da igreja. Sabem, esta história ensina-nos várias coisas. A primeira delas ensina-nos acerca da tarefa da própria igreja. E este é o primeiro ponto, a tarefa da própria igreja. O versículo 22 diz assim, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. A minha pergunta é esta, será que esta não é a missão da igreja? Trazer pessoas à presença de Jesus para que Jesus toque nessas pessoas? Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quando foi a última vez que tu trouxeste alguém contigo à igreja?
Porque se tu acreditas que aos domingos de manhã ou numa conferência em que todas as noites Jesus aparece e está aqui neste lugar para honrar a sua palavra quando diz que onde estiverem 2 ou 3 eu vou estar lá no meio deles, porque é que nós não trazemos pessoas connosco para que Deus toque na vida dessas pessoas? Quando é que foi a última vez que tu trouxeste pessoas para vir contigo à igreja? Sabem, nós temos às vezes uma ideia de virarmos isto de cabeça para baixo, de que nós devemos levar Jesus às pessoas. E é verdade. E aonde tu estás, no teu lugar de trabalho, na escola, na faculdade, em casa, Jesus está contigo. E nessa perspectiva tu estás a levar Jesus às pessoas. O teu exemplo de vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. A tua vida é a única Bíblia que essas pessoas leem. Ok? É a tua vida. Mas tu podes trazer Jesus, tu podes trazer as pessoas até Jesus, trazendo-as onde Jesus está. E Jesus está na igreja. Amém? Tu acreditas nisso? Trouxeram o cego até Jesus para que Jesus tocasse no cego. Sabem, a responsabilidade e a missão daqueles que já têm os olhos abertos é trazer aqueles que têm os olhos fechados à presença daquele que lhes pode abrir os olhos. Tu tens os teus olhos abertos? Eu tenho a certeza que tu tens pessoas que trabalham contigo, que têm os seus olhos fechados, para o amor de Deus. Tu estás a trazer essas pessoas à presença de Jesus? Porque esses é que são os cegos espirituais. Na aldeia eles só tinham um cego e trouxeram-no logo à presença de Jesus. Sabes, ainda que o mundo inteiro fosse conhecedor do amor e da graça de Deus, ainda que 99% do mundo, ainda que 99% da cidade de Ourém se professasse como cristã e conhecesse Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda há 1% de cegos que nós temos que trazer à presença de Jesus. A nossa missão não mudou. E nós estamos muito longe dos 99%. Infelizmente. Certo? Esta continua a ser a nossa missão. Nós somos o elo de ligação entre as pessoas e Jesus. Nós somos o elo de ligação. A igreja tem que ser o elo de ligação. Não pode ser o elo de complicação. Aquilo que eu às vezes vejo é que nós, individualmente como igreja, somos o elo de complicação. Quando falamos do amor de Jesus às pessoas, as pessoas olham para a nossa vida e entre aquilo que eu digo e aquilo que sou, há uma grande diferença. E isso complica a mensagem. E nós somos o elo de ligação, não o elo de complicação. Amém? A segunda coisa que este texto me diz é a forma como ele trata connosco. A Bíblia diz-nos no versículo 23 que, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe se via alguma coisa. Ok? Reparem, a forma como Jesus trata individualmente. Sabem, ele não trata com todos da mesma maneira. Nós às vezes temos uma ideia de achar que Deus vai fazer com o meu irmão lá a mesma maneira como faz comigo. Ou como faz comigo é a mesma maneira que usa com o Daniel e a Nilvana. Ou até de uma forma até ainda mais próxima. A maneira como lida com a minha esposa é a mesma maneira como... A mim não é. Nós somos lidados por Deus de forma individual e tratamento personalizado. Olha, não me perguntem porquê que Jesus achava que tinha que cuspir nos olhos deste homem. Mas Jesus achava que sim. Vocês já se questionaram porquê que Deus usa certas coisas com vocês e não usa com outros? Senhor, porquê que comigo é tão complicado? Sabem, é como se Jesus em nós, desculpem a linguagem, é como se estivesse a cuspir-nos nos olhos. Senhor, porquê é que tu a uns dizes, vai e lava-te e a mim tens que cuspir? É preciso cuspir em mim e noutros simplesmente uma palavra da tua boca, não é? E vai porque a tua fé te salvou. E eu? Ou seja, não me perguntem porquê, mas há razões que só Deus sabe. Tu não podes olhar para a tua vida e questionar Deus porque é que faz connosco de uma maneira mais dura e com outros de uma maneira mais suave. A metodologia não importa. O que importa é o resultado final. O que importa é o resultado final. Sabem, nós somos muito críticos dos processos de Deus. E nós devíamos estar mais preocupados com os resultados. Submetermos-nos facilmente aos processos, porque o resultado é aquilo que nós precisamos.
O que cego lá quer saber se é cuspe que lhe lançam, se é, água ardente ou água tónica. Não importa. O que importa é que depois de Jesus lhe cuspir, ele vai ficar curado. Porquê é que nós somos tão críticos com os métodos de Deus? Sabem, o nosso problema não é olhar, é a forma como nós somos lidados com Deus e isso nos custa. Tantas e tantas pessoas a meio do processo desistem. E na realidade, está ali mesmo ao virar da esquina. Eu fico a imaginar quantas e quantas vezes nós desistimos quando estamos tão perto de alcançar a vitória. Alô, vocês percebem o que eu quero dizer? Deus lida connosco de formas diferentes. Reparem que vários cegos na Bíblia, Jesus usou métodos diferentes. Sabe, se a gente continuar a ler uns capítulos mais à frente, nós vamos ver que Jesus com os discípulos entram na cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, quando estão a entrar na cidade de Jericó, a Bíblia diz-nos que há um cego chamado, quem é que se lembra do nome? Bartimeu. Vocês conhecem a história de Bartimeu? Quando Bartimeu ouve que Jesus está a entrar na cidade, não é? Ele levanta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabem, se os métodos para estas pessoas que precisam urgentemente de um toque de Jesus fossem assim tão importante, alguém chegava para o cego e dizia assim: ouve, fica quieto, pá, não grites muito alto. Ele: mas não grito porquê? Ele diz assim: tu sabes como é que Jesus curou o último cego que lhe apareceu? Tu tens a certeza que queres passar por isso? Tens a certeza? O último levou, olha, imagina tu, não é? Para quem precisa do toque de Deus, se começa logo questionando os seus métodos, está muito mal. A gente não pode questionar os métodos. Nós temos é que ter um olho no resultado final. Lá na meta. É lá que eu quero chegar para receber aquilo que eu preciso. Porque aquilo que eu preciso é mais importante para mim do que aquilo que eu vou passar. Não importa o que eu vou passar se eu alcançar o que eu preciso. Amém? E reparem, terceiro e último ponto. Esta é eu chamo isto uma cura a dois tempos. O Sporting este ano foi campeão e apesar de haver muitos benfiquistas e sportinguistas no Norte, eu sou um homem do Norte. Eu sou do Porto. Sou do Porto e o Papa é o Pinto da Costa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas há uns que são mais que outros. Ok? Uma das coisas que acontece no futebol é quando o guarda-redes, quando uma bola é lançada para a área, o guarda-redes sai para apanhar a bola e ele não apanha a bola à primeira, mas depois apanha a bola à segunda, salta sobre a bola e apanha. E nós chamamos isso uma defesa a dois tempos. Já ouviram falar uma defesa a dois tempos? A cura que Jesus fez aqui foi uma cura a dois tempos, porque não foi à primeira. Vocês já repararam? Não foi à primeira. Mas querem saber de uma coisa? Eu não quero saber como é que Jesus vai fazer. Quantas vezes ele vai precisar de fazer, desde que no final eu consiga ver. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar. Jesus o fez olhar para cima. Repitam comigo: olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Para terminar mesmo, duas coisas aqui. Quando nós ficamos a olhar para as pessoas à nossa volta, vamos ter uma imagem distorcida da realidade. Quando temos os nossos olhos colocados sobre aquilo que se passa, e em tempos como este há muita gente, e infelizmente muitos cristãos, a olhar mais de uma forma horizontal do que para uma forma vertical. Estão muito mais a olhar e a terem a sua esperança e terem as suas expectativas, as suas energias colocadas no que se passa à sua volta, ou seja, isto é olhar na dimensão humana, e quando nós olhamos para a dimensão humana, dificilmente nós temos uma perspectiva correta das coisas. E foi exatamente o que aconteceu com este homem. Quando ele começou a olhar à volta, a olhar para os homens, não conseguia ver direito. E sabem uma coisa? Está na
hora de nós pararmos de olhar para aquilo que acontece à nossa volta. Porque em segundo lugar, este homem foi curado quando Jesus o fez olhar para cima. Em tempos como este, nós temos de parar de olhar à nossa volta e olhar para cima. Eu não sei se tu já percebeste, mas aquilo que tu precisas não é aquilo que tu obtens de olhar à tua volta. Nós obtemos o que precisamos quando olhamos para cima. Olhamos para cima. E há tanta gente a ser absorvida, a ser consumida com as notícias. Hoje morreram não sei quantos. E sabem, nós vivemos num momento, e graças a Deus pelo momento que nós, Portugal, estamos a viver. Ontem não houveram mortes, hoje houveram 6 ou 7. Eu gosto de estar informado, mas não são essas notícias que me fazem perder o meu rumo. Há pessoas que estão, já reparaste o que vai acontecer? Olha, e aí? E vão vir aí sombras negras da economia. Vamos perder empregos. Olha, vai aqui uma palavra para aqueles que são de outros países que vivem em Portugal. Se tu confias em Deus, para de olhar para tempos, para ventos, para nuvens, para sintomas e notícias e expectativas. E daqueles que dizem e projetam números. Para de olhar para isso. Os teus olhos não podem estar colocados naquilo que os homens não podem controlar. Os nossos olhos têm que estar colocados sobre aquele que controla todas as coisas. Olharmos para cima. Daí o título da pregação: para onde é que tu estás a olhar? Para onde é que nós estamos a olhar? E talvez este, se for um momento complicado da tua vida, em que tu te sentes desesperançado, confuso, desanimado. Talvez seja um sintoma que neste momento da tua vida, tu estás a olhar muito mais o que acontece à tua volta do que olhar para cima. Tantas e tantas vezes o Isaac tem que falar a si mesmo: para de olhar à tua volta. Também eu. Sou tantas e tantas vezes desafiado a abandonar a perspectiva humana das coisas e perceber que os meus olhos têm que estar colocados no alto. O que é que o salmista nos ensina? Elevo os meus olhos para onde? Perspectiva de altura. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não deixará vacilar o meu pé, porque aquele que me guarda não está a dormir. Não dorme o guarda de Israel. Quando nós levantamos os olhos para cima, temos a perspectiva que precisamos ter das coisas. Quando olhamos, repitam comigo, quando olhamos para cima, para onde é que tu estás a olhar? Será que não é hora de a gente pensar um pouquinho e olhando um pouco para a nossa vida, para onde é que será que eu estou a olhar? Sabem, nós passamos uma semana, a igreja passou uma semana, quase num retiro espiritual. Uma semana intensa, buscar a presença de Deus, de restaurarmos o altar. Mas o altar é a nossa vida. É no altar da nossa vida que nós oferecemos a nossa própria vida em sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Certo? Certo? E onde é que a nossa vida está a olhar? Passamos uma semana toda, mas talvez ao chegar no final da semana a gente tem que fazer uma pergunta que vale a pena fazer. Para onde é que eu estou a olhar para a minha vida? Porque olhamos para a nossa vida e temos perspectivas erradas, desafinadas, distorcidas, que não são reais. Vejo homens, mas é como se fossem árvores. E eu questiono, se este homem era um cego de nascença, como é que ele sabe o que é que são homens e árvores? E sabem que às vezes nós também não sabemos o que é que são homens e árvores na nossa vida. O que é certo e o que é errado. Se é para a direita ou se é para a esquerda. Se fico ou se saio. Se vou ou se fico quieto. Se falo ou se fico em silêncio. Sabem o que é isto? Eu não sei. Porquê? Porque eu estou a olhar à minha volta. A minha oração é para que saiamos todos deste lugar hoje, permitindo que Jesus toque nos nossos olhos, como nos diz o texto, e nos faça olhar para cima. E ao olharmos para cima, eu acredito que em nome de Jesus,
aquilo que nós precisamos vai vir sobre nós. Aquilo que tu estás a buscar vai vir sobre a tua vida. As respostas, as portas abertas vão vir sobre a nossa vida e vão ser abertas. As respostas vão vir. As questões que nós colocamos, elas vão encontrar da parte de Deus solução. Porque olhamos para cima. Vamos todos ficar de pé. Eu vou pedir aos nossos músicos para virem, a banda. Para onde é que nós estamos a olhar? Deixa-me desafiar-te neste momento, que estamos todos em pé, ficarmos com os nossos olhos fechados. Eu ia pedir que isto fosse mesmo religioso. É bom falar de coisas religiosas na igreja, não é? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Vamos mesmo todos ficar de olhos fechados. Não há ninguém a olhar para lado nenhum. Por favor, a sério. Toda a gente de olhos fechados. Porquê é que ficamos todos de olhos fechados? Sabem, nós na nossa casa fazemos isto em todos os momentos. Em todos os cultos fazemos isso. Pedimos que ninguém se mova no auditório. Estamos todos de olhos fechados, não há ninguém a olhar para lado nenhum. Porque isso nos dá a possibilidade de ter uma resposta da parte das pessoas que é individual. Sem ninguém estar a pensar, olha, eu não sei como é que eu vou reagir porque há gente a olhar para mim. Olha, deixa-me pedir-te, fica de olhos fechados. O que está a acontecer à tua volta não importa. O que importa é o que está a acontecer contigo. Estamos todos de olhos fechados, não há ninguém a olhar para lado nenhum. Por favor, vamos respeitar isso. Assim ninguém se sente constrangido. Eu sou a única pessoa de olhos abertos para eu poder ver por quem é que eu posso orar. Se tu estás aqui neste lugar e admites, como eu tantas e tantas vezes, mas que neste momento da tua vida tens olhado muito mais à tua volta do que tens olhado para cima, e talvez isso seja a razão de estarem a acontecer coisas na tua vida que tu gostarias que não acontecessem. Mas hoje tu percebes que tu tens que olhar mais para Jesus e permitir que Ele leve os teus olhos. Aí onde tu estás, se gostarias que eu orasse por ti, aí onde tu estás, levanta uma das tuas mãos, um sinal com a tua mão, um sinal de alguém que está a dizer, eu preciso na minha vida de olhar mais para Jesus. Sim, eu estou a ver algumas mãos levantadas. Sabem, eu tenho a minha mão levantada porque tantas e tantas vezes, eu também, caio na asneira, na armadilha da vida de estar a olhar mais ao que se passa à minha volta do que olhar para cima. Mas hoje a nossa mão levantada é o sinal de alguém que está a dizer, Senhor, eu não quero mais olhar o que está a acontecer à minha volta. Eu quero olhar para Ti, Jesus, o autor e consumador da minha fé, de onde me vem a vitória. Vocês podem baixar as vossas mãos. Deixa-me orar por vocês. Obrigado, Jesus, por quem Tu és. Obrigado, Jesus, porque Tu és amoroso, és bondoso. E obrigado, Senhor, porque tens os Teus braços abertos para nos receber nos Teus braços. Senhor, eu oro em nome de Jesus por todas estas pessoas, Senhor, que aceitando o desafio de reconhecerem fragilidade na sua vida ao levantarem a sua mão, e eu oro, Pai, para que Tu venhas sobre estas pessoas em nome de Jesus, com a Tua força, com o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que Tu fortaleças a sua fé, fortaleças a sua vida, que estas pessoas ouçam a Tua voz e sintam o toque do Senhor, que faz com que olhem para cima muito mais do que aquilo que olham à sua volta. Pai, em nome de Jesus, cremos, Pai, de todo o nosso coração, que quando olhamos para cima, recebemos do Senhor o que precisamos, que o toque do Senhor está sobre nós, e há uma garantia e há uma promessa de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai, em nome de Jesus, pedimos que Tu toques na vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. Toda a igreja diz comigo amém?
Amém, amém. Mas sabem, antes de nós terminarmos, o pastor Paulo perguntou se nós tínhamos alguém que estava connosco pela primeira vez. Somos todos da casa, o que é sinal de que estava. Então, muito bem-vindo. Acho que está ali, bem-vindo. O Vital, bem-vindo, Vital. Mas sabem uma coisa? É sinal de que os cegos da aldeia onde nós vivemos não estão a vir connosco. E está na hora da gente começar a trabalhar para os trazer. Vocês já imaginaram todas estas cadeiras cheias numa noite como hoje? Seria uma noite de salvação. Sabem? Mas ainda pode ser uma noite de reconciliação. Eu nunca termino nenhuma das nossas reuniões sem dar uma oportunidade a alguém de tomar uma decisão por Jesus ou de se reconciliar com Ele. Sabem, se toda a gente um dia já tomou uma decisão por Jesus, sabem? Todos nós pertencemos à família, mas sabem, às vezes há membros da família que não estão onde deviam estar. E essa é a história do filho pródigo. E talvez tu não estás onde tu devias estar. Mas se estás aqui hoje, já é um bom começo. Sabe, talvez tu estejas aqui hoje, mas o teu coração tenha andado longe. E se tu sentes que hoje Deus te dá a dar uma oportunidade para te reconciliar com Deus, sabem, Deus não está aqui, o Pai não está aqui para te apontar o dedo. Sabem, nós às vezes pregamos, e quando eu digo nós, evangélicos, pregamos um Deus irado, um Deus muito mais semelhante ao Deus Zeus, grego, sabem, aquele velhinho de barbas e cabelo branco, que tem um raio na mão e pronto para fulminar quem chega perto. Esse não é o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus das Escrituras Sagradas é é o pai do filho pródigo. Ele está à espera que o filho volte para casa. E não importa como é que ele vem. Mas ele vai ser recebido assim. Sim, olha, há roupa nova para ele. E o banho? E o banho? Não há banho. Ele vem de apacentar porcos e não há banho. O banho vem depois. O que importa é que o filho chegou a casa. Ele está nu, precisa de roupa sobre ele. E sapatos. Porque o sapato é a estrutura para eu poder caminhar na vida. E esses pés imundos, não vamos lavar os pés nem fazer um pedicure nesse. Não, isso vem depois. E um anel no dedo já, porque é sinal de que é filho. Olha para as mãos imundas. Ouçam, como Deus nos limpa, lida conosco, é nós e Deus individualmente, longe dos olhares da aldeia. Ele está aqui de braços abertos para te receber de volta. Não está aqui com uma lista dos teus erros nem dos teus pecados para te apontar um dedo. Está aqui de braços abertos para dizer: bem-vindo de volta à casa, meu filho, minha filha. Será que mais uma vez podemos ficar todos de olhos fechados? Toda a gente de olhos fechados? Por favor, agora mesmo. Não há ninguém a olhar para lado nenhum agora. E a pedir que não houvesse movimentação na sala. Por favor, toda a gente de olhos fechados. Talvez um dia tu já tomaste uma decisão por Jesus, mas por alguma razão sentes que tens estado longe. Sabem, estar perto de Deus e estar na igreja são duas coisas muito diferentes. Quem sabe tu és um fiel frequentador da igreja, mas o teu coração não tem estado nos braços do Pai. E Ele está aqui para te receber de volta. E se tu gostarias hoje de fazer a tua paz com Deus no sentido de te reconciliar, eu gostaria de dar-te essa oportunidade. Tudo o que tu tens de fazer aí no teu lugar é levantares uma das tuas mãos, rapidamente, só para eu poder ver, porque eu gostaria de orar por ti. Eu estou a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já não consigo contar mais. Vocês podem baixar as vossas mãos. Eu gostaria que tu repetisses esta oração que eu vou fazer. E para que tu não fiques isolado onde tu estás, eu vou pedir que toda a igreja, todos nós, vamos repetir esta oração. Pode ser? Vamos orar assim, repitam comigo. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por mim. Hoje eu ouço a tua voz. Eu faço a minha escolha. Eu tomo a minha decisão de vir até ti, aos teus braços, ao teu coração, porque tu és o meu Pai e eu sou teu filho, hoje e para sempre.
Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz-nos que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. A Bíblia não diz que há festa dos céus por mais nenhuma outra coisa. Quando alguém um dia vos disser o culto, olha, foi festa nos céus, pergunta a essa pessoa, quantas pessoas aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Quantas se reconciliaram? Porque a Bíblia diz que só há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E sabe uma coisa? Se há festa nos céus, tem que haver festa na terra. E se nós dermos para o nosso Deus agora uma grande salva de palmas, a melhor da noite, será que podemos fazer isso? Vamos levantar as nossas mãos, vamos nos preparar para adorar nesta noite. Amém? Deixa-vos dizer porque é que eu estou a dizer isto. Porque a igreja tem que ser conhecida muito mais por aquilo que ela celebra do que por aquilo que ela condena. O trabalho da condenação é trabalho do diabo, não é trabalho da igreja. O trabalho da igreja é trabalho de celebrar salvação, restauração de vidas, a honra e a glória ao nosso Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém? Vamos cantar.